Um país nas ruas. Mais de 2.300.000 pessoas protestam em cerca de 160 cidades pelo Brasil. Em Rio Claro, protestos reuniram centenas que marcharam no centro da cidade pedindo por mudanças no governo. Detran realiza a operação Direção Segura em Rio Claro. A ação aconteceu em pontos estratégicos da cidade e autuou motoristas que dirigiam sob o efeito de álcool. Escalada da dengue. Chegada de pico da doença entre março e abril preocupa especialistas. Fora de casa, Rio Claro vence e Velo perde. Foi um fim de semana de mobilização. Começou na sexta-feira com os movimentos sindicais e sociais promovendo atos em várias capitais em favor do governo. Ontem foi a vez das manifestações, agendadas principalmente pela internet, ocuparem pelo menos 160 cidades. As maiores desde as diretas já na década de 80. Em Rio Claro, o protesto aconteceu pela manhã. Nos 26 estados e no Distrito Federal, a cena foi a mesma. Milhões de brasileiros foram às ruas neste domingo para protestar contra a corrupção, impunidade e também contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Em São Paulo, houve a maior concentração, com mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e também nas ruas adjacentes, de acordo com o cálculo feito pela Polícia Militar. Os protestos acontecem em um momento de problemas na economia, cortes de investimentos, aumentos de taxas e também escândalos de corrupção. Em Rio Claro, os manifestantes tomaram as ruas no centro da cidade e pediram por mais respeito. Não podemos aceitar os governantes fazerem o que eles estão fazendo com o nosso país. Toda essa roubalheira, tudo o que está acontecendo, a insegurança cada vez pior, a educação pior. De acordo com os cálculos da PM, foram cerca de 4.500 pessoas que caminharam pela área central durante 1 hora. A maior parte dos manifestantes vestia as cores da bandeira brasileira. É um governo corrupto, um governo de ladrões e nós, povo brasileiro, estamos jogados às traças. Eu não luto por mim, eu luto porque eu já tenho 80 anos. Eu luto por meus filhos e pelos meus netos, esperando um Brasil melhor. Muitas crianças também participaram da manifestação. Ninguém está satisfeito com o Brasil que tem hoje. Ficar em casa não dá, né? Pelo futuro dela, nosso, seu, de todo mundo. Roubalheira, tudo que acontece no mensalão, essas coisas, eu não pago muito por isso, mas meu pai paga. Do alto era possível ter uma dimensão do tamanho do movimento. De cima também vinha um apoio de quem preferiu ficar em casa. Alguns manifestantes mais radicais levavam uma faixa pedindo intervenção militar, apesar do ato ser inconstitucional. O movimento Rio Claro Vem Pra Rua, que organizou a passeata, decidiu não gravar com a imprensa e se posicionou por meio de um comunicado, onde afirmou que o objetivo era mostrar a insatisfação com a política atual. Apesar do documento afirmar que o foco não era o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, durante todo o trajeto os manifestantes gritavam pela mudança no Palácio do Planalto e também pela saída do Partido dos Trabalhadores do Poder. A Prefeitura e a Câmara também foram motivos de críticas. No fim da noite de domingo, o ministro da Justiça se posicionou em Brasília sobre as passeatas que aconteceram em todo o país. Foram manifestações realizadas dentro da ordem democrática, dentro de padrões de legalidade e com o mais absoluto respeito às autoridades. O governo está atento e revela a disposição que sempre teve de ouvir as vozes das ruas, as manifestações de brasileiros e de brasileiras. Nós temos que ter força, coragem, não ter medo, lutar, ir para frente, que esse Brasil é nosso. Nossa equipe procurou a Prefeitura e também a Câmara de Rio Claro, que até o início dessa edição ainda não tinham se posicionado sobre os protestos. O Detran, com o apoio das polícias militar e civil de Rio Claro, realizou neste fim de semana a Operação Direção Segura.
A blitz aconteceu em pontos estratégicos da cidade e pegou muita gente de surpresa. Uma fiscalização rigorosa. Ainda no automóvel, os motoristas assopravam um aparelho que tem uma tolerância de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Se o valor acusado passasse deste percentual, o condutor era encaminhado para uma segunda avaliação. Foi o caso de Giliardi, que voltava de um passeio. Durante o lazer, ele afirma ter bebido um chopp. A quantidade que eu bebi, eu tô normal, tô bem, só não acho que justo pela pequena quantidade de acusar. Criada em 2008, a Lei Seca ganhou duras e pesadas penalizações a partir de 2012, inclusive a tolerância zero. O motorista que for flagrado conduzindo sob o efeito de álcool recebe uma multa de R$ 1.915 e, dependendo do valor acusado pelo teste do bafômetro, perde o direito de dirigir por 1 ano. Entre 2012 e 2013, o número de multas por embriaguez aplicadas no estado de São Paulo aumentou 46%, saltando no primeiro ano de 27.619 para 40.378. Ainda de acordo com o órgão, o número de mortes apresentou uma redução de 7%. Ao fazer ingestão de bebida alcoólica, ele pensa que só acontece com os outros. Mas ele é a própria vítima. E pior de ele ser a própria vítima é quando faz terceiros que não tem nada a ver com o prazer dele. Desde o lançamento do programa Direção Segura, há 2 anos, foram realizados mais de 30 mil testes do bafômetro no estado. Até junho, a previsão é de que o número de operações chegue a 100, quase que a totalidade realizada no ano passado. Olha, eu tenho notado que a conscientização das pessoas tem aumentado bastante. Geralmente lá na capital o índice era alto, antigamente, antes desse programa de Direção Segura, e vem reduzindo bastante. Esta foi a primeira vez que a blitz aconteceu em Rio Claro. No total, 176 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Destes, 11 foram autuados. 0,9 está acima do limite e você é atuado. Beber e dirigir nunca mais? Nunca mais. Houve também manifestações em várias partes do mundo, promovidas por brasileiros que moram em cidades como Nova York, Paris e Sydney. O cenário está provocando estragos, principalmente na economia. O dólar disparou, o que preocupa muitos setores. Mas há quem comemore a alta da moeda americana. Nas fotos, Paulo relembra de viagens internacionais que fez com sua esposa. Há pelo menos 6 anos. Um novo país é visitado pelo casal e em 2015 a intenção era de continuar a tradição com um tour pela Europa. Esse ano a gente ia fazer Portugal 9 dias e Inglaterra 4 dias. Mas os planos não decolaram. Com a alta no preço do dólar, acentuada principalmente no primeiro trimestre, a viagem teve que esperar. Estamos aguardando ainda até o máximo que a agência pode esperar. Se der, vai. Se não der, a gente não vai. Na última viagem aos Estados Unidos, todo o pacote custou cerca de R$20 mil. E na época a moeda americana estava valendo R$ 2,17. Hoje, se o casal fizesse a mesma viagem, pagaria mais de R$28 mil. Ou seja, quase 50% a mais do que foi pago há 2 anos atrás. Na semana passada, o valor da alíquota atingiu 13,28, maior cotação desde 2003. Com isso, o alto preço está afastando turistas. De acordo com o sindicato da categoria no estado de São Paulo, a alta da moeda americana é apontada como justificativa para a desistência de 39,5% das pessoas, enquanto o quadro econômico é apontado em 25,3% dos casos. No verão 2015, mais da metade das agências de todo o Brasil registraram queda de 30% nas viagens. Em contrapartida, quem acho que ainda estava em dúvida se ia fazer uma internacional ou uma nacional, agora já optaram por fazer uma nacional. Principalmente os nossos, como a gente trabalha com os rodoviários, que são operados pela gente mesmo, então aumentou bastante a procura pelos rodoviários. Do outro lado da moeda, o setor exportador comemora a desvalorização do real. O polo cerâmico de Santa Gertrudes exportou no ano passado 44 milhões de metros quadrados de revestimentos. E a projeção é de aumentar ainda mais no próximo período. A variação do dólar impacta
tanto do lado do custo como na condição de venda. O que isso nos traz é mais competitividade. O que nós esperamos com isso é poder aumentar o nosso volume de exportações. Nós hoje exportamos cerca de 7,5% da nossa produção e a nossa expectativa é de que esses números subam consideravelmente. Nós já chegamos a exportar 20% em outros períodos e a nossa expectativa é que nós possamos chegar a esses números novamente. E aí o dólar mexe com o bolso de todos os lados, né, Léo? Tem para bom e tem para ruim, né? Verdade, exato. Facilita para o turismo estrangeiro em relação ao Brasil. Quer dizer, o Brasil fica muito barato para aqueles que querem visitar o Brasil. Então, hoje, para você ter uma ideia, com $1, praticamente, você compra R$3,3, praticamente. Então, você faz a festa aqui, de lá para cá. Essa é a verdade. Do lado contrário, entende, vai facilitar alguns setores de exportação, principalmente o setor de siderurgia, mineração, né, e outros produtos praticamente acabados. Mas nós não podemos deixar que o setor de infraestrutura que importa paralisa. É complicado, causa um efeito dominó aí no outro setor, né? Sim. Com relação a esse índice, essa taxa altíssima do dólar, significa que realmente a economia brasileira está ruindo no cenário ou tem muita especulação no meio aí? Muita especulação. O dólar hoje deveria valer supostamente por volta de 3,20 a 3,25, não mais do que isso, porque a expectativa dele seria R$3,25 até o final do ano. Ora, se a taxa de juros subiu, a inflação vai subir, então é justo que de repente esse valor seja ajustado para 3,35 aproximadamente. Isso para o final do ano? Para o final do ano. Então existe um movimento especulativo muito forte, baseado na intranquilidade política. Não na tranquilidade econômica, que isso já está, o quadro já está escrito. Quer dizer, agora simplesmente piorou, porque o PIB passou de -0,5 para -1,5, segundo alguns especialistas em avaliação praticamente de quando poderá crescer o PIB nacional. Isso é muito difícil, vai se tornar as coisas mais difíceis, inclusive a liquidez do sistema como um todo tende a paralisar. Maravilha, Léo. Muito obrigado pela sua análise. Obrigado para todos. Segunda-feira que vem a gente volta. Se Deus quiser. Obrigado. Nesta segunda-feira, o Pátio de Rio Claro tem vagas para auxiliar de enfermagem, carregador, chapista de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, marceneiro, mecânico de manutenção de máquinas. O pátio fica na Avenida 3, 536, no centro. Você deve procurar a unidade com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Ainda hoje no Rio Claro Notícias, vamos mostrar os resultados do esporte e também o evento que reuniu mais de 2.000 pessoas no Claretiano Faculdade. E ainda... A epidemia de dengue no estado de São Paulo, suspeitas de morte por conta da doença aumentam em toda a região. Não saia daí, Rio Claro Notícias volta já.